e a paz esteja convosco. E vamos dar início a atualidades, né? Quero agradecer aqui ao diretor Luquinhas e o câmera-man Brunetti, que está transmitindo via internet para o cosmos, para o mundo. Salam aleikum, e vamos começar a entender essa bagaça que é a República Federativa do Brasil. E nós vamos começar com um assunto bem peculiar a vocês, que vocês estão cansados de ver o Jornal Nacional da Band, da Record, que é a questão em relação à nossa crise política. E vamos para as perguntas, né? Vamos lá, só uma perguntinha aí, vamos lá, quem vai perguntar primeiro aí? Professor, por que dessa crise toda aí que a gente tá vendo aí no jornal, esse problema todo aí econômico, financeiro aí no nosso país, tem alguma causa que dê pra gente entender assim mais fácil? Bem, o nosso problema hoje a nível nacional, né, o nosso signo, vamos chamar assim, é o signo da corrupção. Essa corrupção, que nós achamos que ela teve início hoje, essa corrupção, a corrupção ela é um processo que faz parte da história política do Brasil. Vamos dizer assim, desde Marechal Deodoro, quando proclamou essa república, junto com Flávio Peixoto, né? Por exemplo, todas as obras públicas desse país, do meio-fio, a uma ponte, a uma escola, tudo que tem a ver com o Estado, ela é superfaturada. Então sempre vai existir superfaturamento nas obras públicas desse país. Da época de Marechal Deodoro até os dias de hoje. E o signo, por exemplo, a causa dessa corrupção, né, que foi levantado isso aí, é a questão relacionada à questão do financiamento público de campanha. Então, por exemplo, todas as campanhas políticas, pela lei, pelo TSE, até o momento desse, era financiado pelo governo, pelas empresas privadas. As empreiteiras sempre financiaram os partidos políticos. Então é legal, até o momento desse era legal. Na semana passada, mês passado mais ou menos, há uma discussão se vai ter um financiamento privado ou vai ser um financiamento público. Então a corrupção começou com as empresas privadas, as grandes empreiteiras financiavam os políticos. E a partir do que aconteceu? As empresas, por exemplo, aí as mais famosas que se falam, a Norberto Odebrecht, o Marcelo Odebrecht que está preso, a OAS, várias empresas vivem o jogo é esse. Quer dizer, eles superfaturavam, por exemplo, se eu gosto, né? Vamos para a questão que é mais culminante hoje, que é a Petrobras, né? Todo o cerne dessa operação Lava Jato, ela começou em torno da Petrobras. Se uma plataforma, por exemplo, ela é orçada em 10 bilhões, se ela é orçada em 10 bilhões de dólares, né? Com hipótese, os caras faziam elas por 15, por 20, por 30. Então, havia um superfaturamento que envolvia executivos da empresa, da petrolífera, envolvia políticos. Então, era um jogo, por exemplo. E envolvia o quê? Fraude na licitação, sabe? Que qualquer obra é licitada. Então, a Operação Lava Jato, que é o quê? O que é a Operação Lava Jato? É uma operação que culminou o Ministério Público do Paraná, junto com a Polícia Federal, e ela começou a levantar esses dados aí. E, na verdade, no início da Operação Lava Jato, o que é que se comentava? Que o principal responsável pela corrupção era o Partido dos Trabalhadores. Veio que a imprensa ela jogou de forma categórica isso o tempo todo. É o PT. Quando foi se investigando, foi se levantando esse fato, se descobriu que o problema era sistêmico. O problema envolvia todo o sistema político brasileiro. Por quê? Porque o modelo, então, o que se teoriza é que é um modelo de financiamento privado de campanha. Aí onde está o problema, não está o ferido, né? Onde está a ferida nisso aí, desse financiamento de campanha. Então todos os partidos políticos fizeram campanha. O mesmo dinheiro que financiou a campanha do Aécio Neves é o mesmo dinheiro que financiou a campanha de Dilma Rousseff. Então o centro da questão está em cima disso aí, desse financiamento aí. Isso na questão. Aí, claro, se utiliza isso como política, né, Cláudio? Para derrubar um, para derrubar o outro. Então, a Operação Lava Jato deixou de ser uma coisa de corrupção, isso não é uma questão política. Nesse sentido, de tentar mexer nisso aí, de um derrubar o outro politicamente. Lembra que nós temos eleição em 2018. Então, há uma jogada política. Aí, né, por exemplo, quem é Sérgio Moro? Sérgio Moro é um juiz de segunda instância do Paraná.
Então, como qualquer fato, tem duas teses, tem duas teorias. A teoria é que é uma operação para combater a corrupção, ninguém é a favor de corrupção, óbvio. Mas a outra teoria, que é um exemplo, que é a teoria do golpe, né? Você sabe que em torno na época do impeachment da Dilma, surgiu duas teorias. Que a Dilma Rousseff, ela cometeu crime de responsabilidade política. Essa é a tese da situação de quem derrubou a Dilma, que foi a imprensa, junto com os partidos, o partido de direita do Congresso Nacional. E a outra tese que é um golpe militar, um golpe, não um golpe militar, mas um golpe arquitetado pelo Ministério, pela Justiça, é um golpe articulado pela mídia e pelo Congresso Nacional. Então existem as duas teses, qualquer política de duas teses. O que é que tem nocivo na Operação Lava Jato? É que parou as obras públicas, os setores estratégicos de segurança nacional, o submarino nuclear. Por exemplo, a Norberto Odebrecht estava por trás desse investimento de infraestrutura. Então isso foi parado, o país está paralisado nesse aspecto aí. Então é o que se critica, esse aspecto aí. Outra tese contrária à Operação Lava Jato, que destoa, né, do Sérgio Moro, é o seguinte, que as provas que são feitas não são provas baseadas não é baseada no direito romano. Todo mundo sabe que a base do direito brasileiro é romano. Então, esse grupo de juristas, a partir do Sérgio do Moro e outros juristas, defendem o direito saxônico, que é baseado em fato. Porque todos os fatos que tem até hoje, ele é baseado em quê? Ele está baseado em fatos, não há prova. Então, são esses dois lados que acontece no Brasil. Outro detalhe, gente, o Brasil hoje, ele vive uma crise institucional. As instituições se degradando. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Na prisão, por exemplo, o Supremo pediu a prisão que eles perdessem do mandato, o Aécio Neves. E é um choque. Por quê? Porque o que é os três poderes? Os três poderes é uma instituição criada por Montesquieu. É uma instituição iluminista. Quer dizer, pela lei, eles são poderes autônomos e independentes. Então, quando o Poder Judiciário, ele manda suspender a candidatura de quem que for, no caso agora Aécio Neves, ele está ferindo o poder de autonomia. Então, por isso que está essa guerra aí. Então, o Brasil hoje vive uma crise institucional. Seríssima, né? Então, nós vivemos nessa situação aí. Se a gente, por exemplo, for para agora, né, para dar uma pausazinha, vamos para o governo Temer, né? O que é o governo Temer? O governo Temer, pela pesquisa que nós estamos vendo aí pela imprensa, é um governo que só tem 3% de apoio. Né? Um governo ilegítimo, inconstitucional. Por exemplo, por que o Temer não cai? Por que tanta acusação de Temer não cai? Porque se o Temer cair, é um efeito dominó. Todos os ministros que estão no governo do Temer estão envolvidos na Operação Lava Jato. Todos eles. Eu acho que o único é o Meirelles. Porque todos estão envolvidos nisso aí. Se cai o Temer, cai todo mundo. Porque todo mundo sabe que existe um princípio constitucional da imunidade parlamentar. Eles têm foro privilegiado. Então, se eles pedem mandato, então o temor do Temer é isso aí. O Temer se tornou um estolvo. Né? É tanto que a Globo, hoje, você vê que a TV Globo é o canal que mais pede a queda do Temer. Né? Então, a situação cada vez sustentável. O setor de oposição pede direta já, mas nós já estamos no mês de outubro, né? E a situação cada vez se arrastando. Quer dizer, ataques na questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, né? Em aumentos de combustível. Então é uma situação de crise e um governo ilegítimo desse aí. Nós não vemos a situação do Rio de Janeiro, né? A questão da violência do Rio de Janeiro. Então, esse é o quadro político, né, brasileiro em cima do signo da chamada corrupção brasileira. Vamos para outra perguntinha aí. Professor, eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada ao sistema dos três poderes, né? O executivo, o judiciário e o legislativo. A respeito dessa intervenção de um poder dentro de outro, não se daria pelo fato de que os três poderes são harmônicos entre si, ou seja, dentro de outras palavras, de que os poderes eles se supervisionam dentro dos excessos? Primeira pergunta. A segunda pergunta é justamente a respeito do que aconteceu agora, dessa afirmação do general
a respeito de intervenção militar. O que é que nós poderíamos ter como base constitucional para ir contra isso e para ir a favor disso? Apesar de tudo, né, de toda a cristã, nós vivemos democracia. Porque, por exemplo, o ano passado, né, no mês desse ano, houve a questão do impeachment. Então, o Brasil, as pessoas se manifestaram contrário, a favor, e não houve ruptura do processo democrático. As instituições foram mantidas. Agora, a questão da divisão dos poderes, é uma coisa que eu sei. Os poderes, por exemplo, a Constituição, o Congresso Nacional é uma instituição burguesa. A burguesia que criou, formulou a partir dos pensadores. No caso, o cara mais importante na formulação dos três poderes é Montesquieu. Montesquieu é o cara que defende o quê? A divisão dos poderes. Agora, eu tô aí, em tese, no papel, como chamado no papel, lá são poderes harmônicos e autônomos. Mas em tese não é. O que está em jogo, por exemplo, todo o processo, por exemplo, as pessoas vão para a rua, a manifestação de setores organizados da sociedade. Mas a questão da nossa crise está se dando por dentro das instituições. E as instituições elas estão vivendo uma crise institucional. Porque uma quer tomar, quer ferir a autonomia da outra. Então, em tese, não há essa autonomia. Há uma disputa. Nós vemos nessa crise uma disputa pelo poder, de acordo com os seus interesses. Né? Então, há quem diga, por exemplo, havia um temor, né, por exemplo, até um temor de alguns setores que vai ter eleição em 2018, diretas. Né? Até um levantamento de pedir eleições diretas. Porque esse processo de ruptura, por exemplo, essa forma de novo, que algumas pessoas que defendem o golpe, por exemplo, Lugo no Paraguai, ele foi tirado do poder pelo Supremo Tribunal Federal de lá. Entendeu? Então, não é um golpe mais arquitetado. Assim, como fosse o golpe de 64. Eu assisti a entrevista do general Vilas Boas, do Exército Brasileiro. A posição do Vilas Boas é uma posição importantíssima. Ele diz, por exemplo, tem umas pessoas aqui que defendem o golpe, todo mundo vai para do quartel do Exército Brasileiro pedir golpe. E ele próprio disse, gente, isso é uma coisa fora isso é inadmissível. As pessoas impedir que os militares assumam o poder. Agora, claro, dentro do Exército Brasileiro, como instituição, tem para ser setores democráticos, tem setores conservadores, e a opinião daquele Moro, do lado do general, que não tem o nome dele. Mourão, né, deu opiniões que tem que resolver, porque a situação está insustentável mesmo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Porque está insustentável. Né? É a opinião dele, que até o Vilas Boas, que não é puni-lo, que não concorda, mas não vai puni-lo. Então, são instituições se levantando, dando opinião, de forma que possa aparecer nessa crise aí. Porque, gente, é uma questão séria. Sempre, em processo de crise, aparece salvador da pátria. Alguém para salvar alguma coisa. E nós vimos isso em 29, com a crise de 29, surgiu o fascismo, surgiu Hitler na Alemanha, surgiu Franco na Espanha. Então, em momento de crise, sempre aparece alguém para salvar a pátria. E não se vai sempre salvar a pátria. Não é? As questões passam por uma questão democrática, pela uma saída, uma unidade. Mas tem que ser uma saída, não uma saída de super-herói, de mágica. Não existe mágica para resolver a crise política brasileira. Né? Crise política que vem há muito tempo se arrastando dessa questão. Por exemplo, os anos 100 foi para os anos 20, né? Na República de 20, a situação era muito mais caótica. Os coronéis mandavam nessa república, dançavam e rolavam, faziam o que queriam nessa república. Não, nós passamos por várias crises. Incrível que pareça, no processo histórico, essa crise mais branda, assim, se ele for comparar os outros processos de crise que o país vivenciou. Ok? Vamos para o segundo bloco, né? A gente volta já no segundo bloco aí, a conjuntura internacional.